você não tem que esperar dar o exato minuto para ir embora ou depois. Se você não tá se sentindo bem hoje, vai, descansa, amanhã você compensa. Esse tipo de mentalidade de você, um trabalho mais dirigido a resultados do que a horas trabalhadas, era um pensamento que eu não tinha, que eu fui aprendendo aqui. E que no começo era tipo uma grande autossabotagem, porque eu tinha a sensação de que eu não estava entregando, que eu estava sendo uma péssima funcionária. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio onde a gente explora a vida de brasileiros em tech morando fora. E aqui quem fala é o Gabriel Rubens e hoje eu tô aqui com a Marina Coelho, que vai contar como que é a vida lá em UK, né? Ainda mais trabalhando na Google, né, no time do Firebase, como DevRel. Marina, tudo bem? Tudo ótimo. Tô bem feliz, obrigada por ter me chamado. Que isso, eu que agradeço, porque eu tô bem curioso para saber como que tá sendo essa vida aí. Mas antes de começar, seria legal falar o que você faz, né? Eu já dei uma introduçãozinha, mas acho que tu consegue falar muito melhor do que eu o que você faz. Claro, não. Então, a minha posição é Developer Relations Engineer, né? Então, assim, eu costumo falar que eu tô ali entre 50% Developer e 50% Relations. Então, ao mesmo tempo que eu ainda faço código, eu consigo ter muito a parte de me relacionar com outros desenvolvedores dentro e fora da Google, sempre com o objetivo de ensinar os desenvolvedores a utilizar a ferramenta para a qual eu trabalho, que é o Firebase, né? Então, eu originalmente, antes de ir para essa carreira, eu era Android Dev, e então hoje eu uso os produtos do Firebase em aplicativos Android, principalmente, mas tenho aprendido iOS aí nos últimos tempos. E aí faço, enfim, artigos, code snippets, vídeos, tudo com o objetivo de ensinar os desenvolvedores a utilizarem o Firebase nessas plataformas. Legal. Putz, eu não tinha conectado por ser o DevRel Engineer, que tu também tinha part-time codando, né? Porque normalmente, acho que é a primeira pessoa que eu conheço que trabalha assim. Normalmente eu conheço só quem é DevRel mesmo, não quem faz os dois ainda. Então, eu por muito tempo relutei, sabe? De ir pra DevRel, porque eu pensava, não quero parar de codar, eu amo codar. Daí que eu fui explorar e ver que, tipo, tem empresas e empresas, né? Algumas empresas realmente, o DevRel tem muito esse papel mais de relação com os devs do exterior, ensinar a usar a plataforma e tudo mais. Já na Google, pelo menos pro Firebase, assim, mas eu sei que nos outros times é bem parecido, assim, a gente tem essa pegada um pouco código, um pouco relations, que pra mim é tipo dream life, porque eu não consigo me imaginar não codar, assim. Não seria Marina. Legal. Mas, tipo, porque tu tem uma troca de contexto aí, né? Isso não torna mais difícil o dia a dia ou não? É natural pra ti isso? Não. Agora eu já peguei o ritmo, assim. No começo eu tentava separar dias onde eu fazia mais uma coisa e mais outra pra não ter que trocar muitas vezes de contexto no mesmo dia, sabe? Porque toda vez que a gente troca de contexto, nosso cérebro demora um pouco pra fazer aquele ramp-up. E eu queria evitar de perder tempo de trabalho. Mas hoje em dia é bem tranquilo, assim, tipo, eu acostumei. E agora a tua ida para o Reino Unido, né? Conta como que foi essa ideia, se foi pela vaga, tu já tinha ido lá, ou como muita gente acontece, é por intercâmbio, fez intercâmbio e quis morar fora. Então qual que é a tua história com o Reino Unido? Eu sempre quis fazer intercâmbio, assim, desde que... Eu lembro que quando eu fui fazer 15 anos, eu enchi tanto o saco dos meus pais, coitados, que eu queria porque queria ir pra fora. Mas, enfim, era muito nova e meus pais conversaram comigo. Hoje agradeço a eles porque eu vejo que eu realmente não tinha cabeça pra ir pra fora. Eu sei que muita gente tem já na cidade, né? Eu não tinha, mas na época eu não enxergava. E aí sempre eu tive essa vontade e meus padrinhos sabiam disso. E eu sou muito próxima, assim, dos meus pais e meus padrinhos. Pra mim, eles são todos meus pais. Dividiram na criação, assim. E aí, quando eu fiz 20 anos, os meus padrinhos me deram de aniversário. Nós todos viemos a Londres, no caso, a Inglaterra e a França. Eu, meus padrinhos e a filha deles, que é também minha irmã de coração. E foi um presente para mim de 20 para essa minha prima de 10, né? Então a gente veio para esses dois países, porque eles sabiam que desde muito tempo eu queria conhecer aqui.
e muito por causa de Harry Potter, tá? Não posso mentir que não teve uma influência muito grande em eu querer vir pra Inglaterra. E aí, o que aconteceu foi que eu inevitavelmente me apaixonei, né? Tanto pela França quanto pela Inglaterra, mas assim, nossa, Londres tem um ar, assim, que eu fiquei completamente apaixonada. E já voltei pro Brasil daquela viagem, que foi totalmente turística, né? Mas voltei com a cabeça de, se um dia eu sair do Brasil pra morar, é aqui. Voltei, assim, pensa com essa sensação muito forte. Mas isso, eu tinha 21 anos na época, então fazem... Ih, meu Deus, vou revelar a minha idade. Fazem 6 anos isso, né? E era só um sonho distante pra mim até ano passado, assim. Daí ano passado foi onde eu descobri essa vaga como DevRel da Google. Li bastante sobre... É bem detalhado quais são as coisas que você tem que fazer. E eu vi que realmente ainda incluía bastante coding e bastante a parte de relations, que eu gosto muito, assim. Eu gosto muito de falar com pessoas, eu gosto de ensinar, eu gosto de poder ajudar, sabe? E eu queria muito poder exercer esse lado. E aí casou, assim, que eu vi DevRel e eu vi Londres. Eu falei, é isso. Apliquei. Apliquei, mas, ser bem sincera, assim, com aquela sensação de, poxa, a Google é, tipo, muito long shot. Não vou passar. Mas eu estudei e foi indo. E cada etapa que passava do processo eu ficava mais, assim, meu Deus, peraí, tá virando realidade, sabe? E aí, graças a Deus, assim, virou realidade. E fui em setembro para outubro do ano passado, dei início no processo. Na época, assim, Covid, super difícil de tirar visto, né? Porque sou de Floripa, tive que viajar para São Paulo, para Brasília para fazer a prova do IELTS, para São Paulo para tirar o visto. Então, todo aquele clima de voo cancelado, de appointment no consulado cancelado. Demorou no total aí quase uns 4 meses. Eu consegui vir só em janeiro desse ano. Então chegou no inverno. Ai, nossa, sim. Então é aquele choque. Então eu vou falar do inverno já, porque eu acho que esse é um assunto importante quando eu falo de Londres, né? Mas eu queria saber um pouco como foi o teu processo. Ainda mais porque entrevista para Google, né? Google, para Meta, qualquer uma dessas empresas grandes, assim, sempre tem esse mito, né? Todo mundo quer fazer, tem milhares de vídeos sobre como se preparar. Mas como que foi o teu processo, até mesmo o que você estudou para passar nele? Então, vou falar de uma maneira mais geral, porque eu não sei até onde é permitido falar do processo. Sim. Mas assim, sem dúvidas é um processo difícil. Eu acho que não somente as perguntas da entrevista em si, mas o que mais tende a prejudicar as pessoas no processo é o nervoso que a gente fica, né? O psicológico é uma empresa grande, de as pessoas que estão me entrevistando, elas já têm o emprego delas garantido. Então, eu acho que a preparação para uma entrevista desse porte tem que vir não só do lado técnico, mas do lado psicológico também, assim. Eu faço terapia há muitos anos e é uma coisa que eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque eu acho que é maravilhoso. Então, assim, ao mesmo tempo que eu trabalhei, eu entrei no processo em maio do ano passado. Então, é um processo bem longo, né? Maio a setembro. E durante todo esse processo, eu tive muito acompanhamento, assim, semanal de terapia, de conseguir me manter calma. E, ao mesmo tempo, preparação técnica, eu fiz com o livro Cracking the Code Interview. É um livro muito bom. Fala tanto dos aspectos, assim, de você explicar termos técnicos, você se apresentar para alguém, né? Até, tipo, exercícios mesmo. Exercícios beginner, medium, advanced, tipo, todos os níveis de perguntas técnicas que você pode ter. Tem vários exemplos com a solução no final. Então, assim, eu terminava de trabalhar todos os dias, que eu tinha meu emprego na época, né? Trabalhava como Android Dev para outra empresa. Terminava de trabalhar, era, tipo, pega o Cracking the Code Interview e faz exercício. Termina o exercício, olha a solução, vê se bate, tenta melhorar a complexidade do seu código, tenta, sabe, explicar. Tenho muitos amigos, tenho um amigo, Arthur Senz, o nome dele, que vou pegar esse momento para agradecer ele. Ele até me ajudou, assim, porque ele também é da área de tech e eu lembro de um dia que eu liguei pra ele, tipo, apresentei pra ele as coisas que eu ia apresentar na minha reunião, como se fosse já reunião. Então, eu tive bastante apoio de família e amigos também.
assim, foi um ano que eu dei uma isolada, não fui em aniversário de amigo, coisa assim, porque eu falava, gente, amo vocês demais, mas assim, eu tô estudando pro meu sonho, assim. Todo mundo foi muito compreensivo. Um grande beijo pra todo mundo que foi muito compreensivo comigo, porque é muito difícil. Mas assim, não tem nada que se você não estudar e não set your mind to it, que você não pode fazer, sabe? Eu acredito nisso. Claro que a gente não pode ser meritocrata, a gente tem que ser realista e saber que tem gente que não tem a mesma oportunidade. E eu entendo isso. Mas, dado que você teve assim, uma boa educação dentro do campo tech, é bem possível, assim. Você estuda e se prepara psicologicamente. E é isso, não tem muito segredo além de estudar, sabe? Ah, legal. Acho que 3 dicas, né? Muito ainda legais aí. Que a primeira, terapia. Parabéns. Eu acho que, ainda mais morando fora, uma das cenas, assim, que eu acho bem importante. Já até trouxe alguns episódios aqui com a psicóloga pra falar um pouco disso. Então, legal. O Cracking the Code. Acho que já fiz com o Charles, que foi pra Microsoft, mesmo livro. Então, todo mundo, né? Acho que é a dica principal de estudar. E ter alguém, né? Tipo, ter alguém com a cabeça parecida com a tua, alguém técnico pra te ajudar, né? Sempre torna mais fácil estudar, porque praticar é muito bom sozinho, já te coloca na frente, né? Porque depois não é uma surpresa, mas quando você pratica com alguém pra te dar um feedback sobre o que você tá fazendo, né? Falar alguma coisa ajuda mais ainda. Ajuda bastante, assim. E receber feedback, eu me senti mais preparada pra receber o feedback das outras pessoas, porque eu tinha recebido do meu amigo. Isso meio que... É importante você se preparar para feedback também, porque você não quer se sentir totalmente desestabilizado. Às vezes você tomar alguma pergunta difícil, um feedback difícil, te desestabiliza de um jeito que você não tipo, mesmo sabendo a resposta, você não consegue, você trava. Então é importante também você aprender a lidar com momentos que podem dar errado na entrevista e, tipo, respira fundo e segue. Não é porque esse pedacinho do exercício deu errado que você vai ter... Eu, inclusive, em uma das entrevistas, eu tenho certeza que eu respondi uma coisa errada, mas tô aqui. Então, tipo, sim. Se eu pudesse dar uma dica master, assim, não fica nervosa, se errar alguma coisa durante a entrevista, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito e todas as empresas estão cientes disso. Sim. E como você lida com o erro também, eu acho que acaba sendo parte da avaliação, né? Tipo, fica calma, consegue explicar, assim, quando toma feedback, fica calmo também. Acho que boas dicas. E eu acho que até entrevista mesmo, né? Não só a parte do código, mas o comportamento é prática, né? E a parte que tu falou do livro, então, se você tiver alguém para praticar, ótimo. Se não, existe até consultores para isso. Ajuda, porque comportamento em geral é prática. Eu não me imaginava fazendo podcast. Eu era uma pessoa muito tímida. E hoje, para mim, é tranquilo. Mas acho que é pela prática. Depois de tantos episódios, mas há um tempo atrás, sei lá, 5 anos atrás, eu nunca me veria na frente, assim. Eu acho que isso também todo tipo de habilidade vem um pouco de prática, né? Isso de apresentar, eu consigo me relacionar muito com o que você tá falando, me identificar muito, porque parte do trabalho de DevRel é ir pra conferência, dar talks, por vezes workshop, aparecer em vídeo. Então, no começo era, assim, a minha primeira talk oficial foi em Amsterdã. A minha primeira talk depois que eu entrei na Google, né? Porque antes disso eu já tinha dado talk. Mas eu acho que o peso depois que você entra para uma empresa desse tamanho é um pouco maior, porque você fica pensando, bom, se eu errar alguma coisa, eu estou errando em nome de em nome de um produto. Não quero fazer isso. Não quero, tipo, direcionar os desenvolvedores para um lado errado, né? Então a pressão foi muito maior. Mas, assim, depois da terceira, quarta apresentação, vai ficando mais leve e você começa a gostar, né? Tipo de vontade de ir lá e dar uma talk e conversar com as pessoas, assim. Era uma coisa que eu também não imaginava que eu ia fazer com frequência, sabe? Que ia ser parte das minhas tarefas, assim. Sim, deve dar uma adrenalina, né? Apesar de tu não ter mais o medo, mas acho que ainda fica a adrenalina daquele momento de estar lá na frente, apresentando. E como mulher também, né? É um pouco mais difícil quando você tá na frente de uma audiência que, em tech, infelizmente, ainda é predominantemente masculina. Então, às vezes, isso também me deixa um pouco nervosa. Mas, acima de tudo, acho que quando a gente faz o que a gente ama, a gente dá um jeito. Dá um jeito de acostumar e keep going, assim.
Mas você chegou aí no inverno, né? Então é aquele choque gigante, né, de sair de Floripa, né, para o inverno de Londres. Como que foi? Nossa, então, eu vim pra cá dia 1º de janeiro. Tipo, virou o ano, eu vim. Floripa tava o quê? Entre seus 30 e 35 graus. Cheguei aqui, tava 2 graus no dia que o meu avião pousou. Falei, cara, desci 33 graus Celsius de uma hora só. Trouxe algumas roupas no avião, na mochila que tava comigo, né, pra já trocar no aeroporto. E te falar que, assim, nos primeiros 3, 4 dias eu não senti muito, porque eu acho que eu tava tão empolgada pra começar uma vida nova que eu pensei, tudo bem que tá frio, não tem problema. Nossa, daí passa 1, 2 semanas e você tem que fazer coisa básica, tipo, comprar comida. E aí você fica, ai meu Deus, eu só queria simplesmente sair de casa e comprar comida, mas antes eu tenho que botar 35 camadas de roupa pra poder fazer isso. Então, assim, parece que a gente reclama um pouco de barriga cheia, mas é que realmente pesa, sabe? A falta do sol pesa, com o tempo sua vitamina D vai caindo um pouco, então você tem que se adaptar a uma rotina de não muito sol, de não muito calor, tudo no seu corpo muda, assim, até tipo textura de pele, cabelo, tudo fica diferente. Isso foi bem difícil para me adaptar. Eu arrisco dizer que foi uma das coisas mais difíceis para mim, foi me adaptar a clima, temperatura, água, que aqui é muito hard water, né? Então, tipo, a pele é diferente. Aquela pedrinha, não sei, toda hora eu esqueci o nome, mas sim, mas essa aí mesmo. Eu senti que o vidro fica embaçado, fica meio esbranquiçado, por isso. Exatamente. Sim. É a mesma coisa aqui. Eu senti que tinha algo diferente na água, aí o pessoal falava que não, aí eu fui no Google e descobri que sim, a água é diferente, sim. Tudo isso, sim, Mas eu diria que o frio é o número 1. Tô louca pra dar uma fugida essa janeiro e fevereiro e ficar um tempinho no Brasil, pular um pouco o inverno rigoroso, que é difícil. E tu chegou ainda na pandemia, né? Tava tudo fechado ainda quando você chegou aí, não? Cheguei. Assim, tudo fechado não, mas eu ainda entrei naquele regime de, tipo, você entra e você só pode entrar se você mostrar o comprovante que você comprou o teste de segundo dia, né? Você entra e você tem que fazer... tive que fazer um exame antes, um PCR antes de sair do Brasil, mostrar o resultado negativo e aí mostrar junto um documento que comprovava que eu já tinha pago pelo meu teste do segundo dia aqui. Daí, quando deu 48 horas, eu fiz o teste aqui e, infelizmente, peguei Covid na vinda para cá. E aí, isolei, só que daí eles já estavam numa política de, tipo, você isola 5 dias e aí, se você fizer outro exame e tiver positivo, você tá liberado. Quer dizer, tiver negativo, né? Negativo, sim. E foi o que eu fiz. Deu 5 dias, eu fiz outro, deu negativo. Pra falar a verdade, eu fiz 2, porque eu fiquei meio noiada. Fiz um num dia, outro no outro dia, os 2 deram negativo. E aí fui liberada. Mas eu tenho um amigo meu que veio morar aqui um tempo depois, tipo, 3, 4 semanas depois, e logo que ele chegou aqui, ele também teve que passar por esse processo, mas logo que ele chegou, eles derrubaram essa última medida e, tipo, se eu tivesse vindo um mês depois, não precisava ter feito nada, era só entrar no avião e vir, assim. Acho que aqui foi um dos primeiros lugares da Europa que eles tiraram até o uso de máscara obrigatório. Porque eu lembro que em fevereiro eu fui visitar 2 amigos em Amsterdã e aqui já não usava mais máscara e lá em Amsterdã ainda usava pra tudo, assim. Então acho que aqui foi um dos primeiros países que eles derrubaram as medidas. Em alguns ainda continua dentro de transporte públicos, ainda tem. Sim. Acho que tava na Espanha e ainda era obrigatório, até tomei um susto. Portugal tá tranquilo já quanto a isso? Tá, faz um tempinho já que não é mais obrigatório. Ainda tem várias pessoas, quando você pega metrô, assim, usando máscara ou ônibus, mas não é mais obrigatório. Mas o pessoal aqui obedece bastante, né? É bem interessante ver isso. Eu viajei durante a pandemia, dava pra ver a diferença de pessoas usando máscara quando era obrigatório na rua e a diferença de outros países, assim, que... Por exemplo, a Alemanha, eu esperava que fosse bem mais... É que eu tava em Berlim, né, também. Mas esperava que tivesse bem mais gente respeitando lá do que aqui, mas não. Eu vi que aqui o pessoal é muito obediente. Tipo, caiu máscara, ok. Mas volta a máscara, que teve umas épocas que parava, depois tinha que voltar. Você via todo mundo de novo com máscara, então... isso é legal, né? Diferente, sim.
Isso é legal de ver. Pessoal respeitando. E agora sobre o trabalho, né? O teu papel, como você mesmo falou, envolve muito falar com pessoas, fazer palestras, e foi um papel novo para ti, mas apesar que você já tinha comentado que gostava, sempre gostou dessa interação, de ensinar, né? Então já tinha essa interação no Brasil, mas agora na empresa internacional, né? Não só internacional, mas como a Google. Então, o que tu sentiu diferente, assim, de cultura de trabalho, das pessoas, do teu chefe, forma de trabalho, estando aí em UK, que por todo mundo que eu conheço, né, é muito mais misturado do que trabalhar só com inglês, né? Aqui é bem misturado. Assim, alguns dos melhores amigos que eu fiz aqui, que são da Google, alguns deles, né? Agora que eu tô parando pra pensar, dos que são mais próximos de mim, nenhum é daqui. Tem um amigo do Moçambique, um amigo que é da Austrália, um amigo que é de Los Angeles. Então, tipo, aqui é muito terra de imigrante, né? Tem muita gente de fora. Então, aqui eu senti duas coisas muito diferentes em relação a regime de trabalho, tipo, a maneira como as pessoas trabalham aqui. Eu tenho pra mim que o Brasil tem uma cultura... E eu só percebi isso quando eu, tipo, olhei de fora a situação. O Brasil tem uma cultura muito rigorosa de trabalho. Eu tinha a sensação, e não tô falando mal das empresas que eu trabalhei de maneira alguma, até porque a última empresa que eu trabalhei, eu tenho um carinho gigantesco, assim, foi muito, muito triste sair de lá. Feliz por entrar na Google e triste de sair, assim. E não tinha, tipo, micromanaging, era uma empresa ótima, não botavam pressão na gente, mas o brasileiro em si tem uma cultura de muita pressão, de, tipo, eu tenho que mostrar trabalho. Tem que mostrar, tipo, aquela coisa de se você sai 5 minutos antes e bate ponto 5 minutos antes, a galera fica assim, por que você tá saindo mais cedo? É meio visto com maus olhos, eu sentia isso, muito no Brasil. Tipo, fiquei doente hoje. Nossa, se eu não tinha um atestado pra mostrar, eu ficava noiando, pensando, meu Deus, vão achar que eu tô matando trabalho. E aí eu vim pra cá, e no começo eu tinha muito essa mentalidade, né? Tipo, eu perdi a hora. Gente, até porque eu também vou responsabilizar isso um pouco na Google, porque o escritório é muito legal. Então, no começo eu não tinha vontade de ir pra casa. Queria ficar no escritório. Mas tinha dia que eu chegava às 8 da manhã e saia às 8 da noite. Porque eu tava lá, me divertindo, e gostava do escritório, gostava do que eu fazia, eu tava empolgada. Até que alguns amigos daqui começaram, que já são de países da Europa, tipo, eu tenho um amigo que é alemão e a cultura deles lá é bem certinha também para trabalho, né? Mas bem certinha, pelo menos o que ele me passou, né? Eu não quero me apropriar da cultura de ninguém aqui, falar errado da cultura de ninguém. Mas, tipo, eles sabem também a hora de parar. Eles sabem a hora de trabalhar muito e a hora de parar e descansar. Isso eu ouvi demais de um amigo que é da Alemanha. E ele conversou, assim, esse meu amigo de Hamburgo, desculpa. Esse meu amigo de Hamburgo, ele conversou muito comigo de, você tem que saber, você vai dar burnout, tipo, você tem que saber que a hora de parar, você não tem que ser produtiva às 8 horas do seu dia, você não tem que esperar dar o exato minuto para ir embora ou depois. Se você não tá se sentindo bem hoje, vai, descansa, amanhã você compensa. Esse tipo de mentalidade de você, um trabalho mais dirigido a resultados do que a horas trabalhadas, era um pensamento que eu não tinha, que eu fui aprendendo aqui. E que no começo era tipo uma grande autossabotagem, porque eu tinha a sensação de que eu não estava entregando, que eu estava sendo uma péssima funcionária, mas tipo, se eu saía 20 minutos mais cedo. E aí no outro dia, mesmo que eu trabalhasse 2 horas a mais, eu ficava, mas aquele dia eu saí 20 minutos mais cedo. E isso para mim foi a maior choque cultural no trabalho que eu tive, assim. Muito mesmo. E que eu fiquei muito agradecida de poder conhecer gente de outras culturas, porque daí eu consegui ver que realmente é uma cultura muito, assim, brasileira. Talvez de outros países da América também, não sei. Não conheço tantas pessoas da América do Sul, na verdade. Conheci mais de países da Europa. Então, esse foi um grande impacto. E um impacto positivo, né? E um impacto que eu diria que é meio positivo, meio negativo. Não sei. Vou ser bem sincera nesse, tá? Uhum. Eu percebi que as pessoas respeitam mais sua opinião quando vem o nome Google na frente. E eu acho que, assim, eu talvez tenha percebido essa mudança mais bruscamente, talvez, por ser mulher. Porque, como mulher, a gente sente que a gente tem que se provar um pouco mais no mercado de trabalho. Sim.
né? Sempre tem aquele... Já aconteceu comigo, já vi com amigas minhas acontecerem aquela coisa de, tipo, se um homem fala uma coisa, o outro homem vai falar, ok. Se a mulher fala, você tem que provar. Tipo, tá, mas da onde que você viu isso? Por que isso é melhor? Sabe? Então, foi muito diferente, assim, ter pessoas me ouvindo e pedindo ajuda e respeitando a minha opinião. E, claro, um pouco também deve ser pelo choque cultural, de aqui no país talvez as pessoas já teriam uma educação mais voltada para igualdade de gêneros, mas um pouco também eu sinto que porque tem um peso você carregar o nome Google, assim, nos seus perfis, no seu crachá, digamos assim. Quando você tá em conferência, né, tipo, literalmente no seu crachá. Sim. Eu sinto que tem um peso diferente. E a razão pelo que eu digo que é meio a meio, o meio bom, meio ruim, é que, tipo, poxa, que bom, porque eu posso ajudar pessoas, tipo, elas sabem que eu tenho conhecimento para ajudar elas e elas vão realmente fazer o que eu tô recomendando, ou o que, né, o Firebase, as best practices que o Firebase recomenda, porque elas confiam que é alguém que conhece o produto. Então, me permitiu ajudar mais pessoas. Elas terem confiança na minha voz e no que eu falo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, poxa, e as mulheres que não carregam o nome... As mulheres e pessoas, né, no geral, que não carregam o nome de uma empresa grande? Tipo, eu não sei, é um pensamento que volta e meia me ocorre. Eu acho bem legal tu falar sobre isso, né? Porque, assim, eu acho que é bom tu não perder esse contato com a realidade que existe outras pessoas, apesar de tu ter oportunidade, né? Tem um episódio que eu fiz ano passado, faz muito tempo, eu não vou falar o nome, porque eu não sei se é a pessoa que é, mas um dos participantes, né, ele conseguiu viajar, fazer intercâmbio enquanto tentava descobrir o que ia fazer da vida, né? Que máximo. Sim. E aí depois ele descobriu que ia ser programador. Voltando pro Brasil, assim, ele falou que tinha virado programador. E a gente fez o episódio e depois ele mandou uma mensagem falando, cara, tipo, depois de falar toda a minha história, eu comecei a perceber quanto eu sou privilegiado. E falou, tô até me sentindo meio mal, assim, sabe? Ele falou, cara, não acho que todo mundo pode parar de trabalhar e fazer o que eu fiz pra descobrir o que é da vida. E aí o que eu tava falando com ele é, cara, agora que tu conseguiu, ajuda outras pessoas, né? É o máximo, não dá pra tu ficar culpado, se sentir culpado por isso. A oportunidade que eu teve é legal, mas se sentir culpado não vai mudar em nada, não vai ser legal pra ti nem pra ninguém, né? Mas eu acho que eu até falei pra ele, acho que eu também falaria pra ti, eu acho que o bom é que eu acho legal quando eu vejo pessoas que têm consciência disso, porque ter consciência te ajuda a não se acostumar com esse privilégio que tu teve, ou que tu tem, né, por ter esse crachá Google agora, e pensar, tá, como que eu vou fazer pra mudar pra outras pessoas que não têm, ou no teu caso, outras mulheres, né? E sim, eu acho que é diferente mesmo, e falo isso por já ter visto, hoje eu não programo mais, trabalho com agilidade, mas como programador, eu já vi as mulheres sendo tratadas diferente, eu vi muito claramente, assim, que tipo, aconteceu uma vez, duas, aí eu falei, não, meio coincidência, meio porque ela é nova, 3, eu comecei, ok, sabe, tem alguma coisa estranha aí, porque o pessoal respeita menos a opinião dela, não, se é bonita, só entrou aqui porque é bonita, se não tem, sei lá, vários tipos de comentário que às vezes entra com brincadeira, então, sim, e eu acho que isso meio que perpetua uma coisa, né, pra sempre, tipo aquela Exato. profecia autorrealizável, né, a gente vai repetindo isso sempre, ao mesmo tempo as mulheres vão sentindo que que vai ter mais barreira, e algumas travam por isso, então é legal que tu reflete nisso, né, e acho que só essa reflexão já ajuda outras pessoas a pensar. Até comentário disso que tu falou da cultura de trabalho, que tu falou da Alemanha e tu falou que não sabe, eu posso falar 100% das pessoas que participaram da Alemanha falaram a mesma coisa, mas pra piorar, 100% das pessoas falaram isso. Até hoje, na entrevista, quando eu perguntei sobre esse assunto e falou sobre cultura de trabalho, sobre trabalhar mais, 100% começou a trabalhar menos e todo mundo sentia essa pressão de começo, de que sair mais cedo era mal visto. Várias pessoas foram chamadas a atenção por chefes de, cara, deixa isso pra lá, não precisa terminar, não faz diferença tu querer comentar isso hoje ou amanhã, sabe? Uhum. Então, eu já ouvi de algumas pessoas que talvez a cultura asiática é mais complexa que a nossa, né? O pessoal tem a pressão maior, mas comparando a europeia com a brasileira, eu não posso fazer estatística só pelo podcast, mas todo mundo
do podcast na Europa e uma nos Estados Unidos que falou sobre isso também. Todos sentiram que a pressão diminuiu e que a própria pessoa se colocava pressão no começo, sabe? Então... Nossa, bem o que eu sinto. Eu acho que é bem uma constante mesmo. É meio triste isso, né? Não faz muito sentido. Tipo, eu nunca pensei que no Brasil seria assim, quando eu olhava. Eu tava lá no meio do sistema, né? Então eu nunca parei pra pensar nisso. Achei que era só o normal. Eu também nunca parei pra pensar nisso até o momento que eu saí e que me foi apontado, você tá fazendo isso. Você tá, tipo, você vai dar burnout, porque você tá trabalhando horrores, mais do que não é nem do que é mais preciso, é mais do que é saudável. Então, também não sei de onde veio essa cultura, qual é a raiz dessa cultura, mas assim, a gente sabe, a gente é um país que ainda tá... Brasil ainda é um país que tem muito a se desenvolver. E a gente já teve muitas épocas onde economicamente estava tão ruim que muita gente estava desempregada até hoje, né? A gente sabe como está hoje a situação, muita gente desempregada. Os preços carésimos para tudo. Então, assim, eu acho que talvez até um medo de tipo, não posso perder esse emprego, sabe? Uma cultura de tipo se agarrar no que a gente tem e fazer tudo para ter aquilo ali, porque a gente não sabe, é meio incerto o dia de amanhã, né? Mas isso é assim, ponto de vista completamente pessoal. Respeito quem não concorda, mas é a sensação que eu tive, sabe? Mas tem uma diferença muito grande de produtividade e hora de trabalho, né? Eu acho que o que a gente deveria buscar era produtividade mais do que trabalhar mais horas, né? Como tu gerar mais com menos recursos ou horas. Eu acho que a impressão que eu tenho em todas essas conversas do podcast é que a gente faz ao contrário, né? E tu trabalhar várias horas, tu para de ser produtivo, né? Sim. Em certo momento, né? Sim, tem uma hora que seu cérebro precisa de descanso. O descanso é tão importante quanto você trabalhar. Senão você vai... Não adianta, a cabeça não aguenta. E ainda, tu comentou sobre teus vários amigos internacionais, né? E eu acho que é normal quando a gente vai morar fora. Então eu queria passar por essa parte mais de como que tá sendo morar em Londres. Sair do trabalho e como que foi essa mudança, né? Porque a cidade já te encantou desde as tuas Harry Potter, depois das tuas férias, né? Então... como que é morar aí mesmo? Porque também é uma capital grande, né? É, bem grande. E eu vou ser bem sincera, eu tive muita sorte, tá? Foi muito bem, tipo, não sei sua crença, mas na minha crença, Deus, né? Pra mim, Deus me abençoou muito, assim, quando eu vim pra cá. Porque eu conhecia uma pessoa que morava aqui, quando eu me mudei. E essa pessoa era uma pessoa que... um amigo meu que estudou comigo na época da faculdade, mas a gente já não se falava há muito tempo, porque ele já estava morando aqui há uns 4 anos e pouco. Então fazia muito tempo, eu vim com esse medo de, se ele já me ajudar a conhecer alguém, já ajuda, né? Tipo, pra eu começar a minha rede de apoio. Até porque quando eu me mudei, ainda estava no primeiro mês lá, meio incerto a pandemia, então o escritório da Google não estava aberto ainda, por segurança, né? Pra segurança dos funcionários. Então eu tava trabalhando do meu quarto de hotel. Então, pensa, tá frio, você não sai na rua, você só conhece uma pessoa, você não consegue ir pro escritório. Tem toda aquela tensão de, tô tentando decidir a casa que eu vou morar, tô tendo que abrir conta de banco, tô tendo que resolver conta telefônica. Sabe, é tudo um estresse, se você não tiver alguém pra se apoiar, fica difícil. Eu tive muita sorte, porque logo na segunda semana, logo depois que eu passei que eu dei negativo os 2 testes seguidos do Covid, esse meu amigo falou, olha, tô indo jantar na casa de uns amigos aqui. Você quer ir junto? Falei, vamos. Ótimo, né? Vou conhecer uma galera. E nessa noite, ou seja, eu tava aqui há uma semana, eu conheci a minha melhor amiga aqui, que é a pessoa que mora comigo. Moro eu e outra brasileira, né? Que é a Maíra. E eu tive muita sorte, assim, porque eu acho que eu conheci uma outra eu quando eu conheci ela. E eu sei que muita gente não tem essa sorte, por isso que eu digo que foi muita sorte, assim, tipo... de início eu morei em outra casa, até porque ela também estava com um contrato onde ela morava, então ela não podia sair de lá, mas acabou que deu tudo certo, como a gente começou a se gostar muito, ver que a gente era muito parecida, que a gente tinha pensava da mesma maneira em relação a, tipo, basicamente tudo, a gente falou, bom, ia ser legal morar junta, né? E aí acabou que deu certo, quando teve, enfim, longa história, mas ela conseguiu sair da casa dela, porque estava para vender a casa. E aí eu também saí da casa onde eu estava, que eu morava com outras 2 meninas, mas não eram brasileiras. E aí eu saí da casa lá onde eu estava, adorava as meninas, 2 queridas, mas
Tipo, o nível de amizade que eu tenho com a Maíra, eu não encontrei com ninguém aqui. Então, eu queria muito morar com ela. E deu super certo. Então, tipo, pra mim, a minha vida pessoal aqui, eu tive uma ajuda muito grande desse meu amigo que apresentou no início outras pessoas. Depois da Maíra, que todos os dramas que você pode possivelmente passar quando você muda de um país e deixa tudo pra trás. Ela passou anos atrás, porque ela já tá aqui há 4 anos. Então, eu tive alguém pra conversar e falar, cara, tô morrendo de saudade dos meus pais. Meu, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu volto? Tipo, e se acontecer alguma coisa com meus pais e eu tô aqui? E aí eu vou ficar o resto da vida pensando que eu podia ter passado mais tempo com eles e eu vim pra cá. Então, todos esses dilemas eu tinha ela pra conversar comigo. Então, ela foi, assim, essencial pra minha estadia aqui, eu diria. E, então, assim, ela e os amigos que eu fiz na Google, que também conseguem se identificar comigo muito, porque todos na mesma situação, né? Tipo, um vem desse canto do mundo, outro vem desse canto do mundo, todo mundo deixa a família pra trás, e a gente chega aqui e acaba formando a nossa própria família, né? Então, tipo, nunca foi tão... A gente cresce ouvindo que, amigos são a família que Deus nos permitiu escolher, mas isso nunca fez tanto sentido do que quando eu me mudei pra Londres. Porque realmente, assim, hoje os amigos que eu tenho aqui pra mim são minha família. Tipo, da fim de semana eu quero ou ficar com eles, ou ficar, tipo, eu e Maíra em casa, a gente cozinha uma coisa, vê um filme, lê um livro e, tipo, a vida que eu pedi a Deus, sabe? E definitivamente isso me ajudou demais. Todos os outros choques que eu podia ter aqui ficaram mais leves porque eu tenho pessoas do meu lado, sabe? Tu falou que todos os choques, assim, foram mais tranquilos, né? Mais ou menos, por ter amigos aí. Mas tu lembra de algum choque cultural que tu teve aí? Assim, não só falando de trabalho, mas o lugar mesmo, seja comida, Sim. costume, jeito das pessoas. Sim. Comida. Tipo assim, é muito bom porque Londres tem opção de todas as cozinhas que você quiser, né? Facilmente. Você encontra... Você abre o Uber Eats, Deliveroo aqui, você tem... E joga qualquer cozinha do mundo que você vai achar. Isso é muito bom. Comida inclui feijão doce? Inclui feijão doce. Mas agora eu gosto, tá? Eu achava estranho no começo. Eu gosto. Eu tenho uma na geladeira porque eu pedi um brunch, né? Tipo, aí eu pedi o London Breakfast, sei lá. Bridge, algo assim. Aí vem um feijão doce, então tá só ele lá uma semana. Não, eu aprendi a gostar. Consigo. Eu aprendi a gostar. Eu como de manhã o English Breakfast. Eu gosto. Mas tirando isso, no começo foi muito difícil, porque eu gosto muito de comida brasileira. Pra mim tipo, a cultura e a comida brasileira pra mim é... Assim, pode falar o que quiser do Brasil. Agora, se falar mal da cultura brasileira e da comida brasileira, não. Comida perfeita, música, meu Deus, ouço MPB, olha, às vezes eu trabalho ouvindo, tipo, samba, MPB, e eu fico assim, ai, meu Deus, que cultura maravilhosa, que saudade. Então, eu senti muita falta da comida. Comida não só brasileira, mas comida brasileira da minha mãe e da minha madrinha. Muita saudade. E a minha avó do sítio também, que eu tenho uma avó que mora... Meus avós, eu tenho 2... Né, os avós pais do meu pai moram no sítio. E o meu outro avô mora, enfim, cidade normal. E minha outra avó, infelizmente, faleceu. Mas também fazia uma comida maravilhosa. Mas a minha avó do sítio também cozinha muito bem. Nossa, comida alemã, assim, sabe? E, tipo... galinhada, batata, macarrão, farofa, muito bom. E, embora hoje em dia eu seja vegana, então eu não como mais frango, mas eu tenho que admitir que ninguém faz um frango com a minha avó do sítio. Mas, nossa, muita saudade da comida da minha madrinha e da minha mãe, muita. E o jeito das pessoas foram os 2 maiores choques culturais, comida e o jeito das pessoas. Eu passei a ter, tipo, muita cautela e pensar na minha cabeça umas 3 vezes como eu cumprimento as pessoas, como o que eu falo para as pessoas, porque eu fico com medo às vezes até de parecer tipo que a intenção é diferente, sabe? Porque no Brasil, você quer fazer amigo, bom, se eu chegar para você e falar, tipo, acabei de te conhecer e falar, nossa, vamos tomar um café? Tranquilo, cultura brasileira, cultura mais caliente, digamos assim, né? Mais latina, mais... Não sei, eu sinto que é muito mais fácil criar conexão com pessoas no Brasil do que aqui fora.
Então, no começo eu tinha até medo de, tipo, sequer chamar uma pessoa pra tomar um café comigo. Que eu pensava, será que essa pessoa vai interpretar que eu tô, tipo, chamando pra um date? Ou ela vai entender que eu, tô aqui iniciando uma vida nova, quero fazer amigos, quero conhecer, sabe? Então, eu tinha bastante medo. Agora eu tô começando a me adaptar mais, até porque agora eu já tenho mais amigos. Então, esses meus amigos me conhecem o suficiente pra saber minhas intenções, mas ainda passa pela minha cabeça, sabe? Dependendo da pessoa que eu conheço, eu fico assim, ai meu Deus. Nossa, quer ver o meu maior nervoso? Quando alguém vai me apresentar pra uma outra pessoa e eu não sei se é aperto de mão, abraço, fica aquela coisa awkward, sabe? Sim. Você não sabe como cumprimento? 100%. Então, é comida e o jeito das pessoas. É maior choque cultural, assim. Eu já dei um beijo no pescoço de uma mulher nessa, porque foi ridículo, dá até vergonha de falar, porque ela ficou reta e eu fui assim, ela se mexeu e eu, nossa. Ai, perdão. Não, pode ir, porque foi ridículo, mas sim. Aí essa me ensinou de vez que agora eu paro e observo demais assim, sabe? Eu vou me movimentando do jeito que a pessoa vai. Se tiver a mão, abraço, o que for, então vai ser. Você espera o movimento da pessoa. Isso. Então, começando a empresa nova, então tô nesse processo essa semana, desde ontem, de cada pessoa nova, opa, como é que é? Porque a empresa é bem internacional. Sim. Isso é engraçado, porque eu sempre gostei de abraço, assim. Eu não gosto de pessoas que ficam pegando o tempo inteiro, mas, tipo, cumprimentar, abraçar as pessoas é uma coisa que eu gosto, e aqui eu tive... E não é tão ruim, em Portugal ainda parece, né? Tem pessoas que são... que também abraçam que nem a gente normal, né? Mas quando você vai misturando mais culturas, né? Ainda é muito complicado isso. E a intenção também, que você falou. A intenção também, e é engraçado porque a minha empresa anterior tinha muitas pessoas de UK, né? Muitas. Porque um dos escritórios é aí. E realmente, não do café, né? Porque eram reuniões online, mas parecia às vezes que a gente não se entendia sobre entonação, que não acontecia com o pessoal de US, não acontecia com o pessoal de outros países, né? Mas especialmente com o pessoal da Inglaterra, eu sentia que às vezes eles não entendiam que eu tava falando que era pra eles tinham que fazer algo, sabe? Não, essa task é tua. E aí o meu chefe até falou, não só comigo, até com os brasileiros e portugueses, ele falou, cara, vocês precisam ser mais explícitos, sabe? Ele falou, eu tô percebendo em várias reuniões que a gente, às vezes, acha que eles vão inferir pela nossa entonação. Ele falou, não, toda vez que tiver com algum inglês, ele falou, por favor, falem. Acabar a reunião, você ficou com isso, eu com isso e você com isso, porque ele falou, eu acho que eles não estão percebendo a entonação, eu acho que está gerando muita confusão e vice-versa. Então, sempre confirmem quando for com o inglês, ao final da reunião, né? Então, isso sim. Eu não sei se é especial com eles, se é só na minha empresa, eu também não preciso de mais gente, né, pra perceber, mas é verdade, a intenção muda um pouco, né? Muda. Isso aí eu não sei se é uma coisa só de inglês, até porque eu tento sempre... Isso é uma coisa que pra mim é de praxe. Eu termino uma reunião, eu saio... tenho um documento dividido entre as duas pessoas com uma clara lista de to-do pra cada uma. Então eu já pulo esse ter que te falar o que tu tem que fazer, porque tá ali, né? O que tu tem que fazer não, né? Porque eu não dou tarefa pra ninguém, mas tipo, cada um sabe o que tem que fazer. Que a gente combinou. Mas de fato, é choque cultural, assim, entender até onde você pode ir ou não, a entonação que você deve falar ou não é complicado, arriscado. Sim, piada às vezes, assim. Tipo, exato. Às vezes eu fico confuso com o humor deles, sabe? Não sei, eles parecem, pelo menos pra mim, novamente, fazem muita ironia, às vezes eu fico perdido, será que essa pessoa tá brincando ou não, sabe? E me fez entender muito porque as pessoas sempre reclamaram isso de mim, que eu faço piada muito sério, sempre reclamaram, e eu nunca entendi. E aí eu me peguei perdido algumas vezes aqui, eu falei, ok, agora... Tá provando seu veneno. 100%, não, isso me fez mudar muito, assim, eu preciso deixar muito claro quando é uma brincadeira, porque eu já fiquei perdido algumas vezes aqui. Eu tenho um colega do mesmo time que eu, que ele é da Alemanha, e teve um dia que ele tava mais doentinho, assim, e daí, no dia seguinte, eu mandei uma mensagem, tipo, você tá melhor? E aí ele só mandou, tipo, sim, ponto. Aí depois ele voltou, que nossa, eu adoro essa pessoa, não vou falar o nome porque eu não sei se ele gostaria, mas ele voltou e falou assim, nossa, perdão, eu te dei a resposta alemã. Eu tô bem, obrigada, tô melhor. Tipo, pelo menos as pessoas
que eu trabalho tem bastante essa consciência, assim, Sim. que a minha cultura é diferente. Mas eu te entendo, porque, tipo, se ele não tivesse falado mais nada, se ele não me conhecesse, não viesse me falar, nossa, eu tô bem, tô legal, valeu por perguntar. Eu ia ficar noiando, eu ia pensar, meu Deus, me odeia. Pronto. Me odeia. Só respondeu sim, ponto final. O ponto final já é uma coisa que brasileiro odeia também, né? Você botou ponto final na frase, é tipo, ih, tá puto. E aqui não. Aqui é tipo, todo mundo que eu falo bota ponto final nas coisas. Não sei se é cultura. Nunca observei isso aqui. Não sei, pelo menos em Portugal. Parece mais, né? Então, acho que pra mim é muito mais fácil do que tá sendo pra ti aí. Nossa, eu posso te contar uma situação de choque cultural que foi engraçada? Você falou da mulher, eu vou te dividir uma com você. Por favor, eu me sinto menos mal. Então, eu não sei agora se isso é uma coisa só do Sul. Aí você me fala assim, em São Paulo também. Eu acho que é uma coisa de brasileiro no geral. De tipo, quando você entra na casa de alguém, você fala com licença. Sim. Total. Eu fico parado até a pessoa... falar e a pessoa responder assim. Exato. E aí, o que aconteceu foi que eu me mudei pra cá e na casa de todo mundo que eu entrava, eu falava, excuse me. Só que não existe isso aqui. Então, tipo, por que você tá pedindo desculpa e, tipo, entrando na minha casa? E eu não sabia disso. Eu notava que as pessoas me davam uma olhada meio assim. Tá, né? Vai que é louca. Elas deviam pensar, vai que é louca, né? E até que um dia, eu não lembro nem quem que me falou isso, tá? Mas eu sei que foi alguém que, tipo, algum brasileiro que me viu fazendo isso falou, você não faz isso aqui, tipo, ninguém faz isso aqui, as pessoas vão achar estranho. Daí eu, ok, agora eu entendi porque que todo mundo me olhava estranho. Nossa. Caramba, não. Eu tive algumas coisas assim também que eu fui entender depois de muito tempo, aí fica na cabeça, putz, então é por isso que até hoje, eu não vejo nenhuma na cabeça agora, mas já não, mas tem. Também. Não, com certeza. Tem aquele momento que a gente para e fica, tipo, antes de dormir, fica pensando, quanto mico eu já paguei. Sim. Não, total. Já tive frases que eu falo aqui, porque tem muito conteúdo sexual do que tu fala em português do Brasil e vice-versa, né? Então, em Portugal, coisas... né? Sim. Então tem muita coisa que eu fui descobrir depois de 1 ano aqui, eu ficava, meu Deus, várias reuniões falando isso aqui, tipo, sei lá, coisa simples como, sei lá, não vou falar, não. Deixa pra lá, coisa que eu sempre falei, eu falei, putz, o pessoal do meu time, falei, cara, agora, 3 anos depois, você me fala que esse é o significado, eu falando em reunião, agora, fala, não. Em reunião? Sim, ele fala, não, mas o pessoal percebe, eu falei, putz, percebe, mas eu preferia nem saber agora, né, tipo, depois de tanto tempo falando isso, era melhor nem me contar que que isso é o significado, ele fala, não, mas eles sabem que você é brasileiro, então eles percebem, então... Beleza. Isso é uma coisa que, não só expressões, mas, tipo, verbais, mas expressões corporais no todo, tipo, sempre que eu tô dando uma talk, alguma coisa assim, eu tento evitar, bom, até onde eu consigo pensar, né, porque eu falo muito com as mãos, não sei se deu de perceber, mas eu tento evitar fazer sinais, tipo, assim, porque, tipo, às vezes é um ok pra você, mas vai saber o que isso é em outro lugar do mundo. Então, assim, eu não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, da onde que são essas pessoas na audiência me olhando. Vou tentar deixar minhas mãos paradas. Não sei, né? Então... eu não consigo. Não, eu te entendo. Sim, e muda também. A gente já fez uma vez um trabalho, né? A maioria do meu time brasileiro e português. Time anterior, né? Acabei de mudar. E sim, uma vez a gente tava falando de sinais, de gírias, a gente começou a perceber que tem muita coisa diferente, assim. Então, se for pegar outro país, né? Não Portugal, ainda deve ser pior ainda. Quase 1 ano, né? Aí quase 1 ano. Passando por todas as estações, então deu pra saber como que é a vida. E que bom que tu conseguiu encontrar, sabe, amigos já desde o começo. E isso foi uma das dicas da psicóloga até, de tentar contactar alguém que já tá lá, que você conhece, porque a fase mais difícil é esse comecinho, né? Então, que bom que tá dando tudo certo. E obrigado novamente, né? Porque foi um episódio bem legal aqui. Eu até esqueci, em certo momento tava gravando, na real. Se tu vê, a gente começou a conversar antes de gravar, né? Eu esqueci de pegar o microfone, então eu me empolguei na conversa. Espero que não tenha estragado o episódio. E se tu quiser deixar alguma mensagem, falar, tu comentou do teu amigo aí, ou agradecer a alguém, o espaço é teu, antes de eu encerrar. Nossa, se eu for agradecer, eu tenho tanta gente pra agradecer aqui. A gente ia precisar de outra hora de episódio. Isso é ótimo. Mas assim, todo mundo que eu citei nesse episódio, e
não só essas pessoas que me ajudaram muito, né? Tipo, meu amigo o Arthur Sens, que me ajudou durante a fase de concorrer a Google, Maíra, que me ajudou quando me mudei pra cá, muito, né? Lucas Fernandes, que era meu amigo que já morava aqui, que me ajudou. Todo mundo que eu conheci aqui, todos os meus amigos que eu tenho aqui, enfim, Sara, Rosário, Kieran, Aaron e por aí vai. E também as minhas amigas maravilhosas, amigos e familiares do Brasil que, tipo, sempre tiveram lá e vieram perguntar. E, tipo, especialmente minhas amigas de infância, assim, que vinham, sabe, tá tudo bem, tá precisando de algo, conseguiu sua casa, manda foto, manda vídeo, liga pra gente. Então, assim, é muito, às vezes, difícil você ver a vida das pessoas seguirem. Porque, óbvio que vai seguir, tem que seguir, é o saudável. Mas você dá, tipo, fear of missing out. Muito. Uhum. Então, assim, todas as minhas amigas... Eu não vou nem citar nomes, que daí vai que eu esqueço de uma, vai dar B.O. depois. Uhum. Mas elas sabem de quem eu tô falando. Então, elas e minha família... assim, cada vez que eu achei que ia deixar a peteca cair, eu recebia uma mensagenzinha, tipo... Oi, estamos com saudade, mas temos muito orgulho de você. E aquilo dá força. Então, é isso. A gente pode ter tudo na vida. Sucesso, dinheiro, carreira, tudo. Não tô falando que eu tenho, tá? A gente pode ter tudo na vida. Mas se a gente não tiver as pessoas que a gente ama do nosso lado, a gente não tem nada. Então, sim. Brigadão todo mundo. E muito obrigada por me ter aqui. Fiquei muito feliz de ter sido chamada mesmo. Porque é o que a gente falou em algum ponto desse episódio. Dar oportunidade, dar fala para mulheres, especialmente no campo de tech. É extremamente importante. Então, muito obrigada mesmo. Que é isso, eu agradeço pelo tempo e por compartilhar tudo isso. Acho que eu mesmo tenho que agradecer muito mais, porque eu tenho um podcast como hobby que eu falo, eu posso conversar com pessoas legais, que estão fazendo coisas legais pelo mundo, coisas que eu gostaria de fazer, né? Então, obrigado por compartilhar um pouco e até a próxima.